Alô, queridos amigos de Três Pontas, queridos amigos, colaboradores e frequentadores do Centro Espírita Paulo de Tarso, da nossa querida Três Pontas, aqui no sul de Minas, no estado de Minas Gerais. É uma honra, é um prazer estar gravando essa pequena reflexão, essa humilde reflexão para todos vocês aí de Três Pontas. Nós que já tivemos o prazer, a honra de estar com vocês aí fisicamente no Centro Espírita Paulo de Tarso. No presente momento, como todos sabemos, a gente está ainda com as nossas casas espíritas fechadas para quase todos os trabalhos, quase todas as palestras públicas, né? Então, dessa forma, a gente vai gravando vídeos, fazendo lives e mantendo esse contato com a espiritualidade maior, nos unindo para que a gente possa enfrentar isso da melhor forma possível. Eu escolhi um tema hoje bastante polêmico para a nossa reflexão. É um capítulo bastante pequeno do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Não separeis o que Deus juntou. Talvez seja dos 27 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez ele seja o menor. Talvez ele seja o menor com apenas 4 páginas. Então vamos falar um pouco sobre isso hoje. Sobre esse tema do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Essa frase, esse pensamento é atribuído ao filósofo parisiense Voltaire, no movimento iluminista no século XVIII. É bastante interessante a gente iniciar com este pensamento, no momento ainda de intolerância religiosa, mas já refletindo que há bastante tempo, no século XVIII, já nasciam pensamentos com esse fulcro bastante tolerante, notadamente do ponto de vista religioso. Vamos dar um pulinho lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no Velho Testamento, existe em torno de 600 passagens que descrevem o nosso Deus, o nosso Criador, como um Deus punitivo e vingativo. Frases, por exemplo, como meus inimigos serão massacrados. Há mais de 600 passagens no Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, com esse sentido, com esse significado. Jesus, no entanto, com a sua vinda à nossa crosta terrestre, Jesus, com a sua vinda na Terra, ele rompe definitivamente com esses dogmas. Jesus nos traz um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que perdoa. Então, rompe esse sentido que se dava até então ao nosso Criador. Há pouco menos de 200 anos, com a codificação kardeciana, o item 13 do Livro dos Espíritos, a pergunta 13, ela corrobora, ela confirma esse pensamento do nosso Mestre Jesus, nos trazendo Deus como perfeição em grau supremo, perfeito em todas as suas virtudes, traz alguns dos atributos de Deus, um Deus imutável, um Deus imaterial, um Deus todo-poderoso, um Deus onipresente, que está em todo lugar, um Deus onisciente, que tudo sabe, que detém a sabedoria absoluta, um Deus soberanamente justo e bom, um Deus único. Então, dessa forma, com todos esses atributos que Jesus trouxe corroborados pela doutrina dos Espíritos, não podemos mais ter a ideia desse Deus do Antigo Testamento. Essa definição do Antigo Testamento de Deus não pode prosperar como um Deus vingativo e um Deus punitivo. Vamos continuando com a nossa reflexão da noite. O tema hoje é não separeis o que Deus juntou.
ainda nem entrei no tema, né? Estou dando aquela introdução para trazer alguns fundamentos para ajudar na nossa reflexão da noite. Vamos aprender juntos hoje sobre esse tema bastante polêmico. O item 920 do Livro dos Espíritos, salvo engano, o livro 4, Kardec questiona, Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Os espíritos respondem: não. Uma vez que a vida foi dada ao homem como prova ou expiação, ele não pode ser completamente feliz, mas depende dele, do homem, amenizar seus males e ser feliz o tanto quanto puder, o tanto quanto pode ser aqui na terra. Chama atenção para esse amenizar seus males. Os próprios espíritos então já nos esclarecem: se você está sofrendo, está com amarguras, estamos aflitos, como todos sempre estamos, cabe a nós, como direito e dever, amenizar nossos males. Não é porque eu pisei no espinho, o espinho está doendo, eu não vou retirar o espinho. Está ao meu alcance retirá-lo, então eu vou retirar. Então, sofrer desnecessariamente não é uma proposta de Jesus. Sofrer desnecessariamente não é uma proposta da doutrina espírita. O mais frequentemente é que o ser humano é o artífice, é o construtor da sua própria infelicidade. Nós, praticando a lei de Deus, lembrando dos atributos de Deus que acabamos de mencionar no item 13 do Livro dos Espíritos, nós nos poupamos de muitos males e proporcionamos a nós mesmos, o ser humano proporciona a si próprio uma felicidade tão grande quanto comporta a nossa existência grosseira, a nossa existência corpórea. Porque, como disse, a felicidade completa ainda não está no nosso alcance. Mas podemos já, em outras palavras, é possível hoje sentirmos já o gostinho da felicidade, daquela felicidade plena e absoluta que Deus reserva a todos nós. Então é a questão já de conscientizarmos e amenizarmos os nossos males, enfrentarmos as nossas aflições. Voltando a falar do nosso Divino Mestre, Jesus não tinha nenhuma espécie de preconceito. Jesus não tinha. Existem inúmeras passagens na Bíblia que atestam isso, corroboram esse entendimento. Lembremos, por exemplo, de Maria de Magdala, de Maria Madalena. Maria de Magdala ouvira a boa nova trazida por Jesus ainda na vila onde ela vivia entregue a prazeres mundanos em companhia de romanos, de homens abastados. Mas ela, ouvindo aquela boa nova trazida por Jesus, ela se toca profundamente pelas palavras do Divino Mestre e pelo amor do Mestre. O jovem Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Então Maria de Magdala atendera ao chamado de Jesus para uma vida nova, para um renascimento. Quando Maria de Magdala se encontra com Jesus e confessa ser filha do pecado, a reação de Jesus é exemplar para nós que estamos no nosso aprendizado cristão. Jesus não lhe critica os desvios nem as faltas cometidas. Jesus lhe oferece inestimável apoio. Maria Madalena então se transforma, dedicando-se com fervor a Jesus pelo amor ao próximo. É uma das inúmeras passagens que atestam que Jesus não tinha nenhum preconceito com nenhuma das pessoas que lhe cruzaram o caminho, independente de sexo, de política, de gênero, de questão econômica, financeira, nenhum preconceito. Então vamos lá, você que está nos vendo aí, chegando agora, no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou. Vamos entrar efetivamente agora nesse polêmico capítulo. Vou ler aqui um pedacinho que está em Mateus 19, capítulo 19, versículos 3 a 9.
Mas porque, pois disseram-lhe Moisés, ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? E ele, Jesus, responde: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que quem devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa uma outra, comete um adultério. E que aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. Mateus 19, capítulo 19, versículos 3 a 19. Questão bastante profunda e que exige de nós uma interpretação mais profunda e mais atualizada na nossa sociedade de hoje, no nosso entendimento dos ensinos do Mestre de hoje, já sob a luz da doutrina espírita. Vamos lá, as leis de Deus, como Deus é imutável, as leis de Deus são imutáveis. Contudo, o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Tudo que é obra do homem é variável, é mutável. Com o tempo, de acordo com o tempo, com o lugar, com a cultura e o progresso intelectual de cada sociedade, as leis humanas mudam, evoluem. Vamos lá na primeira lei, relembrando a primeira lei que se tem conhecimento, o Código de Hammurabi, o ordenamento jurídico mais antigo que se tem conhecimento escrito, é de aproximadamente 1.800 anos antes de Cristo, aproximadamente 4.000 anos atrás. Era um código que foi encontrado, do rei da Babilônia, Hammurabi, esculpido em uma pedra, praticamente intacto, com seus 281 artigos ainda intactos. Na época, esse código de Hammurabi era socialmente recomendável, mas note-se que esse código de Hammurabi foi baseado numa lei ainda mais antiga, não escrita, a lei de Talião, a conhecida lei de Talião, que é dente por dente, olho por olho. Foi baseada nisso. Mas será que hoje esse código de Hammurabi seria socialmente recomendável para nós? Há artigos lá, por exemplo, que diz o seguinte: se você roubar um templo, sua pena é de morte. Se você arrombar uma casa, a sua pena é de morte. Se você difamar alguém e não conseguir provar que você está falando a verdade, a pena é de morte. Hoje, esse crime de difamação, por exemplo, no nosso Código Penal brasileiro, é de uma pena mínima. À época era uma pena de morte. Então notemos que esse ordenamento jurídico, essas questões sociais criadas pelo homem, elas mudam drasticamente, evoluem bastante. Voltando ao capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação das espécies. É um dos pontos. Mas vamos mais além. No casamento, o que é também de ordem divina, e principalmente de ordem divina, é o amor, é a afeição mútua que reúne esses dois seres, essas duas pessoas. Vamos entender este amor, essa base do casamento, como lei divina, imutável, invariável, como todas as leis de Deus. Vamos entender esse amor como uma lei exclusivamente moral. Nós, seres humanos, nós não temos o direito de interferir em uma união de amor, provocando discórdia, difamando, caluniando, postando mensagens falsas nas redes sociais para provocarem ou que provocam, em regra, crises, brigas e separação entre os casais, entre outros casais. Infelizmente, isso a gente vê com frequência, notadamente nos tempos de hoje, nas redes sociais. O que uma mensagem falsa, maldosa, pode levar. No nosso exemplo aqui, no relacionamento, cria-se uma fofoca, cria-se uma mensagem falsa, que eles chamam de fake news, e que levam à discórdia, brigas entre os casais, provocando separação. Isso é uma coisa muito atual que deve ser evitada, lógico. E o que Deus quer?
O que Deus quer diante de tudo isso? O que Deus abençoa é a afeição mútua entre o casal. Em outras palavras, a união pelos laços da alma. O amor, portanto, é essencial. A lei civil, a lei humana, o ordenamento jurídico não pode suprir a lei do amor, a lei de Deus. A expressão "não separeis o que Deus juntou" deve-se entender, então, desta forma, sob o enfoque da lei de Deus e não segundo a lei variável, a lei que muda dos homens. O casal que se ama verdadeiramente, ele não se separa porque não quer se separar. O casal não se separa porque não quer separar, existe afeição mútua. Então a gente vai em outro raciocínio. É mais razoável, mais moral, mais ético unir indissoluvelmente, ou seja, para sempre, um ao outro, uma pessoa a outra que não podem, que não conseguem viver juntas, ou lhes dar o direito à liberdade, o direito à felicidade, respeitando o direito de cada um, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Já é um ponto para a nossa reflexão, que nós vamos tentar deixar esse ponto mais claro para que cada um de nós chegue à sua própria conclusão. Esse capítulo também fala da lei, esse capítulo 22 que estamos trabalhando hoje, "Não separeis o que Deus juntou", tem um subtítulo que fala do divórcio, mas o divórcio a gente já precisa colocar, já precisa entender que é uma lei humana. Tanto que mesmo no nosso ordenamento jurídico ele nem sempre existiu. Foi criado há algumas décadas. Então o divórcio nada mais é do que uma ferramenta legal jurídica para formalizar o que já está separado de fato. O que já está acabado, finalizado na prática. Então esse divórcio é apenas uma formalização, porque como eu disse que ninguém separa quando se ama, também ninguém vai ficar junto quando não tem mais nenhuma condição. Então, de fato, esse divórcio é uma condição jurídica para formalizar o que já chegou ao fim. Alguém já viu um casal que se ama plenamente se separar, se divorciar? Provavelmente não. Esse amor que eu menciono, que é o que é importante para a relação de duas pessoas, é o amor que abarca, que engloba respeito, carinho, companheirismo, amizade, transparência, fidelidade, claro, atenção e cuidado. Então são vários requisitos, vários ingredientes para que esse relacionamento seja bem sucedido. Como todos nós sabemos, quem ainda é jovem e ainda não teve um relacionamento sério, provavelmente conhece o dos pais, conhece de alguém que atravessou momentos difíceis. Portanto, a lei humana do divórcio, a gente já pode chegar à conclusão que ela não é contrária à lei de Deus. Não é contrária à lei de Deus. Vamos ainda reforçar essa posição nossa, essa posição da doutrina espírita, da codificação de Allan Kardec e de várias outras bibliografias espirituais que trago daqui a pouco para a nossa reflexão. Joana de Ângeles, em um livro psicografado nas mãos de Divaldo Franco, ela traz algumas questões para nós trabalharmos um bom relacionamento a dois. Por exemplo, ter interesse nos problemas do outro. Às vezes os problemas do outro são desprezíveis para nós, mas para o outro é importante. Construir assuntos de mútuo interesse, construir assuntos no dia a dia que tem interesse para os dois. Ter admiração pelo outro, pois a admiração alimenta o amor. Construir projetos pequenos e grandes de interesse comum, de interesse dos dois. São coisas básicas que às vezes nos descuidamos. Devemos nesses momentos, nos momentos difíceis, quando a situação está nesses aborrecimentos, nessas brigas, nessas discórdias, nós devemos consultar nossa consciência. Eu já fiz tudo que podia ser feito?
Essa reflexão está em um livro de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, onde ele nos traz 3 estratégias para refletirmos nessa situação, nessa questão. Eu já fiz tudo o que podia ser feito no meu vamos dizer assim, para salvar, para renascer o novo relacionamento, para vingar o relacionamento, vamos dizer assim. Então as estratégias trazidas por Emmanuel são o seguinte: a primeira, a reconquista. Eu já tentei reconquistar o outro, eu faço isso a cada dia. Eu já procurei com pequenos, ainda que pequenos gestos e atitudes, colocar carinho nesses gestos e atitudes. Então essa é a primeira estratégia para consultar a nossa consciência antes de tomar a decisão derradeira. A segunda estratégia é a ressignificação do relacionamento. Ressignificar. O que é ressignificar? Ressignificar, segundo Emmanuel, é olhar para o outro com um olhar espiritual e não apenas com esse olhar do corpo material. Em outras palavras, em vez de olhar para o companheiro e pensar: ai meu Deus, que cruz que eu carrego, que cruz pesada eu carrego, você pode olhar para ele e pensar: essa é a minha chance de me resolver espiritualmente. Esse relacionamento é um grande desafio. Por que estamos juntos? Por que estamos enfrentando esses problemas? Então essa ressignificação diária é importante. Reconquistar, ressignificar. E a terceira estratégia, segundo Emmanuel nos sugere, é sublimar o amor. O que seria sublimar o amor? Enaltecer o amor. Não esperar do outro aquilo que ele não pode me dar. Não criar expectativas extraordinárias acima da média em relação ao outro. Será que nós estamos dando ao outro também tudo o que ele quer? Estamos nós atendendo a expectativa do outro? Provavelmente não. Então por que o outro tem que atender todas as nossas expectativas? Então vamos sublimar o amor, enaltecer o amor. Enxergar no outro o que ele vai ser amanhã, não o que ele é agora. Assim como a gente espera também que ele, o outro, nos enxergue como seremos amanhã, espíritos felizes e de luz, que ainda estamos muito longe, mas estamos caminhando. A psicologia também traz ao encontro dessas 3 estratégias de Emmanuel uma questão bastante parecida, que é uma gradação entre tolerar, aceitar e compreender o outro. Tolerar, aceitar e compreender. Para a gente também consultar a nossa consciência se já fizemos tudo que podia ser feito. Tolerar é o primeiro passo, é aquela questão que você suporta, aquelas coisas, aquelas situações que lhe desagradam do outro em relação a você. Isso é o tolerar. O aceitar, você já está evoluindo, entendendo melhor, vamos dizer assim. O aceitar, você já assimila certas condições, porque a gente tem que se doar um pouco no relacionamento. E a terceira fase dessa situação que nos coloca a psicologia é o compreender. A compreensão é você ter a consciência da situação. Quando a gente tem a consciência da situação, do relacionamento com todos os seus entornos, isso vai facilitar bastante para que a gente recupere nosso relacionamento, ou que, não havendo essa condição, que a gente se separe efetivamente, mas de uma forma bastante consciente, como a gente vai ver agora. Se você chegar à conclusão que vai mesmo se separar, que essa decisão seja então pensada, refletida, pacífica e o mais harmoniosa possível. É que o que infelizmente a gente não vê na prática, mas deveríamos pensar nisso, refletir sobre isso. Uma decisão bastante difícil, mas ela deve ser pensada com todos esses pontos que já colocamos, e a partir do momento que a gente tome essa decisão, que ela seja pacífica e o mais harmoniosa possível. E uma outra questão, não guarde rancor, não alimente o ódio, perdoe quando for necessário.
Sabe por que perdoar? A separação quase sempre representa uma moratória de vida. Isto está no livro Na Seara Espírita de Emmanuel. A separação quase sempre representa uma moratória de dívida. Moratória é quando você tem um prazo para pagar algo que lhe pertence. Então a separação ela atrasa, deixa para depois uma dívida que nos pertence. Na maioria das vezes, quase sempre, não todas, segundo nos ensina Emmanuel. Então, se você separa, se chegou nesse ponto, se você se separar com mágoa, com rancor, você vai reencontrar com esse desafeto, esse companheiro que lhe causa tantos problemas, você vai ter que encontrar com ele em outras oportunidades, ou seja, outras oportunidades reencarnatórias. Haja vista que, como nos ensina Emmanuel, a separação na maioria das vezes é uma moratória de dívida. Você não resgatou, não pagou o que veio para resgatar. E se você não perdoou, se você não cortou esse karma, vamos dizer assim, você provavelmente terá que reencontrar com essa pessoa. Então é bastante interessante você perdoar, porque essa pessoa terá o caminho dela para percorrer com mais tranquilidade e você também. Como diz Joana de Ângeles, não tome decisões a golpe de machado. Tome decisões pensadas. Procure aconselhamento antes. Reflita antes. Essa questão do perdão, como acabo de dizer, é muito importante porque em outras oportunidades, eu acabo de me lembrar aqui do caso da mãe de André Luiz, que já estava em uma condição espiritual superior à do marido dela e do próprio André Luiz, mas ela conversando com André Luiz, ela diz que vai retornar à Terra e vai receber novamente o pai de André Luiz como marido de novo. E ela não tinha essa necessidade de fazer isso. É o que a gente pode dizer do casamento sacrificial ou missão, ou por missão, onde ela viria mesmo, a mãe do André Luiz, para dar a mão, para ajudar, para incentivar o resgate e a evolução daquele que outrora fora seu marido e não foi um bom marido, como nós sabemos, escrito lá no primeiro livro da série, André Luiz. Vamos com mais umas bibliografias espirituais para nós refletirmos sobre esse tema da noite, capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou. Em outro livro do André Luiz, no livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual assevera, André Luiz nos ensina, não prenda quem deseja ir. Não prenda quem deseja ir. Se o outro decidiu partir, permita que ele o faça. Liberte. Isto está no livro Ação e Reação, trazendo outra bibliografia espiritual, no livro Ação e Reação, no capítulo 14, também de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Lá ele também nos esclarece, ninguém deve nada para ninguém. Ninguém deve nada para ninguém. Quando a gente erra, quando a gente comete uma falta, a gente deve para a lei divina e para nós mesmos. A gente deve para a lei divina e para nós mesmos. Então ninguém deve nada para ninguém. É mais um ponto que traz esse suporte para a nossa reflexão da noite. Emmanuel também nos traz mais um entendimento que vai ao encontro de tudo que estamos dizendo. A separação é lamentável, mas às vezes é justa. A separação é lamentável, mas às vezes é justa. Está no livro O Encontro Marcado. O que Emmanuel quer dizer com isso? Se você ler o livro no contexto, a gente vai entender que a separação não é o ideal, mas às vezes é o único remédio. Às vezes é um mal menor. Então, por isso ele diz, a separação é lamentável, mas às vezes é justa. Devemos entender que Deus não faz um planejamento para nós errarmos, para nós falirmos. O planejamento de Deus é o melhor para nós. O erro é por nossa conta,
Nós é que não soubemos desenvolver aquilo que nos foi colocado para fazer. Nós que não soubemos aquilo que a gente aprendeu no plano espiritual. Quando a gente vem para cá, a gente esquece, a gente coloca outras prioridades, colocando prioridades materiais em cima das prioridades espirituais. E sabemos que deve ser o contrário, priorizar sempre as virtudes, as conquistas morais e espirituais. Então, quando a gente erra sozinho, e Deus não vai descer, não vai ser conivente descer até nós para errar conosco. Nós que temos que nos elevar e mantermos elevados para acertarmos com Deus, porque Deus é a suprema virtude e Ele vai nos deixando caminhar com o nosso livre-arbítrio, e nós temos que nos conscientizarmos que precisamos mudar às vezes em muitas coisas. Estamos falando do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou. Voltando ao nosso Divino Mestre, Jesus, na nossa conclusão, você vai chegar à sua e eu afirmo a minha, no meu entendimento, Jesus não consagrou dessa forma a indissolubilidade absoluta do casamento. Olha a passagem que a gente acabou de dizer. Quando ele diz, é por causa da dureza de vosso coração que Moisés permitiu devolver vossas mulheres. Então, aqueles de coração empedernidos, duros. Ou seja, desde o tempo de Moisés, a afeição mútua, o amor, não sendo o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. O adultério não existe onde reina a afeição recíproca sincera. Se existe o amor verdadeiro, não existe o adultério. Vamos fechar o nosso estudo de hoje com uma questão que vai agora nos deixar bem clara a situação da indissolubilidade do casamento na visão espírita. Está lá no Livro dos Espíritos, no item 697, e Kardec questiona aos espíritos: a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural, divina, ou está na lei humana? A pergunta foi clara, e como não podia ser diferente, a resposta dos espíritos também é clara. A indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei humana e muito contrária à lei de Deus. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Então essa é a posição mais clara que nos ensina, que nos traz a doutrina espírita. Vários pontos abordamos, prós e contras, mas que as nossas decisões sejam a cada dia as melhores possíveis, sempre pensadas, refletidas, e na dúvida a gente ora, a gente faz uma boa oração e pede sempre a influência, a ajuda dos espíritos de luz para que a gente tome a melhor decisão para todos que estão envolvidos nessas situações. Eu agradeço a todos a oportunidade de estar nessa reflexão com vocês. E em breve, se Deus quiser, estaremos juntos fisicamente. Enquanto isso, estaremos juntos virtualmente, fazendo as nossas reflexões juntos com você. Mais uma vez agradeço a oportunidade do Centro Espírita Paulo de Tarso, na cidade de Três Pontas, onde já tive a honra de estar presente algumas vezes, com saudade aí de todos vocês do centro. Deixo um grande abraço aí para vocês, para todos os frequentadores aí de Três Pontas, a todos do sul de Minas, e a você de qualquer lugar que você esteja do Brasil e do mundo, que possa estar estudando conosco. Fica aqui uma vibração de paz, de harmonia, em nome do nosso Mestre Jesus Cristo, para mim, para você, para toda a nossa família que é a humanidade. Um grande abraço para vocês.